muito sobre as beatitudes, a questão da felicidade. Diz aqui Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, vivemos em um tempo em que conceitos têm sido traçados. Bom, um dos grandes conceitos que estamos vivendo hoje é a palavra felicidade. O importante hoje é ser feliz. Não importa se você vai mudar de sexo, não importa se você vai mudar de trabalho, não importa se você vai mudar de cônjuge do casamento, não importa. O importante, na segunda que estamos vivendo aqui e que se fala, é a felicidade. Agora eu queria te fazer uma pergunta antes de entrar na mensagem. Você acha que tamanho que é a felicidade? Se nós tivéssemos um metro para medir a felicidade de uma pessoa, quantos metros dariam a felicidade? Ou se nós tivéssemos, então, na questão do cronos, do tempo, né? Falar assim, qual é o tamanho do espaço na questão do tempo ou do volume do tempo que poderíamos estar felizes? 24 horas? Uma semana? O mês inteiro? O ano inteiro? Porque todas as coisas dentro do percalço de uma convivência ou de uma escolha de algum objeto ou de alguma escolha pessoal da minha vontade, do meu eu, do meu ego, sempre haverá frustrações. Então, de que felicidade que nós estamos falando? Uma felicidade duradoura, eterna, para a vida inteira? Não existe. Esse tipo de felicidade não existe. Né? Ser feliz tem sido considerado, baseado-se em muitas pessoas, que faz e que aparenta num processo exterior e não interiormente. A felicidade, na realidade, sempre ela vai aparecer exteriormente. Mas a felicidade ela começa interiormente e não exteriormente. Contudo, nós sabemos que a felicidade é um estado de espírito muito além das circunstâncias exteriores. A felicidade ela sempre estará dentro, interna. Claro que dentro desse processo você vai se manifestar de uma forma que as pessoas vão perceber que você está feliz. Mas ser feliz supera o estar triste, ou estar angustiado, ou estar nervoso? A felicidade ela supera isso para que ela seja duradoura? Você já parou para pensar nisso, Elias? Já parou para refletir? Você já teve quanto tempo na sua vida assim que você acha que teve um certo tempo de felicidade maior? Qual você acha que foi? Eu acho que foi 2 horas no máximo. 2 horas no máximo? Puxa vida. Pensei que você ia falar assim, não, foi uma semana. Eu ganhei na loteria e fiquei uma semana gastando dinheiro. Foi uma felicidade imensa, né? Olha, é o seguinte, eu conheci a minha fofa há 37 anos atrás. Você não tem noção do tamanho da felicidade que passou no meu coração. Descobri a mulher da minha vida. Mas foi questão de uma semana, nas primeiras cartas que nós nos relacionamos, eu já, depois de ter pedido o papai dela e ela para aceitar o namoro comigo, né? E que ela aceitou, eu me frustrei já. E não foi com ela, mas foi comigo mesmo. Porque eu descobri que ela era uma pessoa tão maravilhosa, tão perfeita, tão abençoada, que eu me frustrei porque eu falei, eu vou decepcionar essa moça e ela pode a qualquer momento me abandonar. Porque a minha natureza, o meu eu, a minha soberba, vai atrapalhar o relacionamento. Pedi muito a Deus, então foi uma luta muito grande, pedi a Deus e tenho pedido até hoje para que eu possa ser o marido que ela sonha,
O marido que ela deseja, ela é muito dócil. Ontem mesmo eu estava assim um pouco cansado, estressado. Ela disse, você está muito nervoso. Eu disse, estou um pouco cansado, fadigado, é muita coisa para a cabeça, é muita coisa para se resolver. E às vezes eu me sinto assim que eu estou em falta, cobrando de mim. Então isso desgasta mais a gente ainda. Mas hoje ela já me acarinhou, hoje já me deu um beijo, hoje já fez uma tapioca gostosa para mim, muito caprichada, né, para me alimentar, e foi muito bom, foi muito bom. E aí eu descubro então que eu tenho que realmente não deixar essa angústia, essas correrias, essas fadigas atingir o nosso relacionamento, para que ela possa ser feliz. Porque a Bíblia diz, bem claro, que o amor é sofredor. Então você tem que pensar que quando você casa com uma pessoa, para amar aquela pessoa, você vai ter que sofrer para amar aquela pessoa, para não fazê-la infeliz. Esse é um grande propósito. Mas Jesus, ele foi o maior exemplo de pessoas que não considerava a felicidade baseada nos fatores externos. Jesus nunca ele olhou a felicidade nos fatores externos. Pelo contrário, Jesus sempre, por exemplo, quando você pega aqui nas Beatitudes, você encontra que Jesus ele olhou a felicidade, por exemplo, em fatores inversos da pessoa estar bem, alegre e feliz. Ele diz aqui, bem-aventurado, versículo 10, do capítulo 5, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Você imagina a felicidade que Jesus está ensinando para nós? Ele diz assim, olha, é o seguinte, quando você começar a ser perseguido porque você ama a justiça, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa bondosa. Quando você estiver sofrendo perseguição porque você é uma pessoa justa, você deve se alegrar, você deve ser feliz, você deve estar feliz. Porque a palavra bem-aventurados, a palavra aventurado significa feliz. Agora a palavra bem-aventurados já significa mais do que feliz. Está no excesso de uma felicidade. Então ele está dizendo o seguinte, eu não sei se você está aí me ouvindo, se vocês estão ouvindo no rádio, se vocês querem interagir, mas depois se você manda alguma pergunta aí, se você quiser, pelo zap aqui da rádio, você pode mandar que eu estarei respondendo. Porque talvez você tenha um outro conceito de felicidade, um outro conceito de harmonia, um outro conceito de amor, um outro conceito de paz interior. Então talvez você fale, o pastor está pregando tudo errado ali. Então está na benção. Jesus depois no versículo 11 ele diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem perseguindo, ainda mentindo, disserem todo mal contra vós. E exatamente porque você serve a Jesus. Puxa vida, mas Jesus, mas esse é o termo da felicidade que o Senhor está nos ensinando? É isso mesmo? Aí depois no versículo 12 ele vai fechando dizendo o seguinte, alegrai-vos porque é grande o vosso galardão no céu. Ele nos consola com a eternidade no céu. E aí depois ele dá segura, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Puxa vida, e Eli, você já parou para meditar nisso aqui? O negócio é abençoado demais, meu filho. Olha, servir a Deus é maravilhoso, conhecer a palavra é maravilhoso. Bom, Jesus então ele dá a nós um grande exemplo sobre a questão da felicidade baseado não em fatores externos, mas em internos. Primeiro Jesus ele deixou a glória, a sua majestade, o seu reino eterno e veio a este mundo cheio de dificuldades, nasceu em uma família pobre, viveu em um lugar humilde, trabalhou e lutou para poder resolver os problemas do seu irmão. Pelo que se percebe na Bíblia, José faleceu muito cedo, partiu para a eternidade muito cedo. E ele teve que assumir a família porque era o irmão mais velho. Você acha que Jesus ele foi infeliz por isso? Você imagina? Você olhando toda a trajetória de Jesus, você acha que Jesus ele teve momentos de felicidade? Jesus, no momento, ele disse assim, eu me alegro muito por poder fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Olha que coisa, hein? Olha que coisa, hein? Maravilhosa, né? Você acha que Jesus ele foi infeliz exatamente por isso? Não. Jesus ele viveu feliz aqui
porque ele realizou o propósito a qual Deus tinha com a vida dele. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você está pensando na sua felicidade, você deveria pensar que você vai achar a felicidade em descobrir o caminho que Deus tem para mim e para você, para chegarmos ao alento da grande felicidade interior. Esse é o propósito. Eu queria até fazer uma pergunta agora aos pastores que gostam de pregar sobre, por exemplo, a teologia da prosperidade. Eu não sei onde você acha ela na Bíblia, eu encontro ela na Bíblia da seguinte forma. Veja bem, Jesus disse lá em 1 João, no capítulo 2, Filhinhas, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. A única parte que eu acho da teologia da prosperidade é ali, que o Senhor disse que se nós pecarmos e confiarmos que Ele é um advogado, se o nosso pecado for doloso, aquele espontâneo que você se colocou exatamente na voluntariedade para pecar, então foi um pecado que você planejou. Esse pecado ele tem um pouco de dificuldade para ser perdoado, porque você se coloca como pessoa exclusiva para fazer aquilo que seu ego, sua vontade quer realizar. Agora, até matar uma pessoa, por exemplo, você está na sua casa, você está no seu lar, uma pessoa invade a sua casa e você vê que vai matar a sua família numa luta corporal, você com a arma dessa pessoa, você alveja ela, mata ela, uma faca, um revólver, coisa desse tipo. Isso não é um crime doloso, isso é um crime culposo. Você matou. Só que a sua intenção era salvar a sua família, salvar a sua vida e dar uma legítima defesa. A própria lei dos homens vem assim. Você imagine Deus, então. Então, Deus não é pior do que os juízes e magistrados que estão aqui nessa terra. Então, a lei da prosperidade que se prega, será que dentro dessa lei da prosperidade eles ensinam alguma coisa sobre felicidade? Porque eu conheço pessoas multimilionárias que já estive sentado em carrões, hein? Eu sou uma pessoa que trabalhei, por exemplo, eu atribuo que aqui na nossa cidade tem pessoas muito prósperas. Agora eu vivi numa cidade, por exemplo, Piracicaba, Americana, Campinas. Eu trabalhei em empresas e com estabelecimentos de pessoas multimilionárias, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que ainda existe em Piracicaba, Aviação Piracicabana. Aquele povo no ano de 1980 tinha 270 ônibus Scanias. Você tem uma noção do que é isso, meu filho? Era um povo que tinha grana que não era brincadeira, né? Tinha investimentos internacionais. Na época eu me lembro que uma lavoura de fazenda deles lá, na fazenda que vendia laranja, vendeu uma lavoura, isso na época de 1980, por 270 mil dólares. Né? Era grana que não acabava mais. Então eu conheci, sentado com uma pessoa dessa, de uma empresa dessa, uma certa vez, ele disse para mim, você é feliz? Eu disse, eu tenho procurado, na medida do possível, com algumas necessidades, ter paz e alegria. Ele disse, você vê tudo que eu tenho, eu não sou uma pessoa feliz. Mário Ometo Dedini, né? Dono da maior laminadora da América Latina, deu um tiro na boca. O cara tinha bilhões. Né? Então, eu acho que a prosperidade que nos faz feliz é a realização daquilo que nós viemos aqui fazer. Esse é o meu conceito de felicidade. Quem disse que ser feliz é ter tudo? Está errado. É possível ser feliz e se contentar mesmo quando lhe falta alguma coisa. É importante. E eu vou ser sincero para você. Quando você para, por exemplo, para ver a mensagem da prosperidade, às vezes você deveria analisar uma coisa. Você já parou para analisar uma coisa, Elias? Você já viu quanto custa uma córnea hoje no mercado? Não, eu não sei. Chegaram a vender uma agora recente por 10 milhões de dólares. Nossa. Você sabe quanto custa um rins no mercado? Chegaram a vender, por exemplo, por 8 milhões de dólares. Então você é uma pessoa tão rica porque você tem duas córneas. Venda uma, fica só com uma. Você poderia ter bilhões. Eu posso vender um rim. Pode vender um rim. Então, filho, nós somos multimilionários. Então, quando você para e fala assim, nossa, eu estou sem serviço, eu estou sem ganhar dinheiro e tal. Mas lembre que você ainda tem saúde para trabalhar. O duro é aquele que ele tem serviço e não pode trabalhar. Eu vou poupar o nome aqui de um grande empresário brasileiro, que olhando a biografia dele, ele disse assim, olha, os empreendimentos e as ferramentas que eu fabrico, tanto para a culinária quanto para a agricultura,
eu não posso comer nada do que as minhas ferramentas elas fazem. Tanto na cozinha, quanto no campo, eu não posso comer nada. Eu vivo por sonda hoje. Uma pessoa multimilionária, aqui nesse país. Então, você imagina comigo o que é uma pessoa, ela às vezes não compreender sobre o fator da felicidade e aquilo que eu possuo e que eu nunca parei para refletir nos valores daquilo que Deus me deu. 2 córneas, 2 fígados, né? 2 rins, né? 2 rins. Você já parou para meditar tudo isso? Né? Então, quantas coisas boas o Senhor deu para nós e nós às vezes temos um conceito de felicidade totalmente diferente. Nós temos um conceito de felicidade nos prazeres banais, vis que passam por um momento. Gente, olha, com toda... Eu vou falar aqui porque pode ter criança também sentada aí ouvindo, né? E às vezes tem criança grande também. As suas faculdades não estão muito legal. Quando você para e olha e fala assim, uma pessoa está com a vida desgraçada porque traiu o marido. Uma pessoa está com a vida desgraçada porque traiu a esposa. Olha, quanto tempo foi o momento de orgasmo, de prazer? Quantas horas foram esse prazer? Então as pessoas, elas têm um conceito de felicidade muito errôneo, com coisas tão fúteis, tão supérfluas. A gente está correndo com o saco na mão e colocando ar. E o saco é de linho ainda possível. Gente, vai vazar tudo, vai escapar tudo. Gente, pare, vamos refletir a vida. As coisas não é dessa forma. A nossa felicidade, ela pode reter muitas coisas ao nosso redor. E poderemos avolumar muitas coisas na nossa conta, na nossa vida, na nossa casa. Porém, não é a felicidade. Não é a felicidade. Por isso, Jesus, ele quis deixar para nós um conceito totalmente diferente de felicidade. Ele disse, bem-aventurados é ter boa aventura, viver bem a cada momento, se realizar apesar das desenvolturas que somos humanamente suscetíveis. Então, dentro desse processo, nós precisamos parar e refletir que tem coisas na nossa vida que elas precisavam ser retiradas. Então, o que é ser feliz? A palavra bem-aventuranças é que ela está em 3 condições muito interessantes para definir as questões da nossa vida. A palavra ser feliz, ela se define em 3 formas. A primeira é o seguinte, um temperamento feliz, é o versículo 3 e o 4. O temperamento de uma pessoa, ela pode direcionar na sua vida para a felicidade ou afastar-se dela, o temperamento. O seu temperamento pode fazer com que você se torne uma pessoa totalmente infeliz. E o seu temperamento pode fazer você realmente ser uma pessoa feliz e também abarcar muitas pessoas para serem felizes à sua volta. Cada um de nós temos um temperamento próprio e precisamos definir o temperamento para viver com pessoas também, porque senão nós vamos afastá-las elas de nós. O temperamento, ele demonstra a disposição de cada pessoa em viver bem. Por isso Jesus falou em algumas características de temperamento para nos ajudar a ser feliz. Então Jesus, ele enumerou, por exemplo, 3 delas. Por exemplo, a humildade. Ele diz no versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. A humildade, ela promove felicidade, porque as pessoas aprendem a se contentar com o que têm, como testemunhou o próprio apóstolo Paulo sobre a sua felicidade. Ele disse lá em Filipenses 4:12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em que todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então uma pessoa humilde, ela sabe se contentar com o que tem e até mesmo com a necessidade que ela está vivendo. Quantas vezes eu tive as minhas necessidades, né? E aí você para com aquilo, você se revolta ou você se torna uma pessoa amarga, infeliz? Não. O interessante é que esta afirmação, ela antecede aquela frase, né? Aquela frase muito interessante. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o 4 e o 13 de Filipenses.
Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Então isso é maravilhoso, viu? Ou seja, o apóstolo Paulo ele está falando que sabe viver bem em qualquer situação. E o que acontece de bom ou ruim não interferia na sua condição de felicidade, porque ele tinha humildade. Então vai aí para mim e para você. Isso aqui é uma palavra para mim e para você. Está tratando comigo também, viu? Não pense que eu estou aqui só te cutucando aí do outro lado, não, filho. Se isso aqui não tivesse feito efeito na minha vida pessoal, eu não estaria aqui pregando para você. Ora, vou ser sincero, um bom cozinheiro ele tem que ter um bom paladar. Um bom cozinheiro ele tem que saber realmente o condimento, a necessidade do condimento e o tanto de condimento, porque senão ele vai passar e aí a coisa vai se complicar. Um bom padeiro, ele tem que saber a textura da massa para que o pão seja bom. Então ele vai experimentar esse pão. Então eu já experimentei esse pão aqui, viu? Ontem à noite. Eu estou lembrando aqui que foi ontem à noite, estava meditando nessa palavra e redigindo aqui os últimos tópicos aqui, né? Então quando uma pessoa constrói um padrão de felicidade muito elevado, vai exigir muitas condições e ficará mais difícil para essa pessoa ser feliz. Então suponhamos que você sonha, por exemplo, com uma grande empresa, você sonha com um grande negócio, aí você vai ter que lembrar que você terá que ter mais empregados, você lembra que a sua circunstância financeira vai ter que exceder também, você vai ter que de certa forma ter uma consciência de que a folha de pagamento será altíssima. Você tem que entender que se é carro, você quer um carro bom, você vai comprar uma Ferrari para pôr na garagem que você tem hoje? Você compraria uma Ferrari para pôr na garagem onde você mora lá, Elias? Então veja bem, meu, se você sonha, por exemplo, fala assim, não, a minha felicidade eu tenho que comprar um avião. Você já pensou quanto que custa a garagem de um avião? Lá do Infraero, lá você sabe quanto que fica para taxiar um avião? Então, para que a sua felicidade, para que ela se torne então realidade, nas condições que você está fazendo elevadamente o projeto de vida, então isso ficará mais difícil para você se tornar uma pessoa feliz. É por isso que muitas pessoas que têm muito além do que elas necessitam, elas se tornam infelizes. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Jesus não está contra você ter dinheiro, você ter casa boa, você ter condições boas. Jesus não está interferindo nisso. Ele está interferindo quando nós temos em excesso. E aquilo pode acarretar sofrimentos para nós. Você tem que vigiar tudo aquilo, você tem que policiar tudo aquilo. Gente mexe numa coisa sua, rouba outra, e você fica doido, você vai ficando louco. Então, é isso aí. Por exemplo, eu tenho pessoas que é o seguinte, ele fala assim, nossa, pastor, eu sou uma pessoa infeliz, eu casei com uma mulher muito bonita e ela é muito cobiçada na rua. Que trem doido, cara. Que trem maluco, cara. Mas não, meu filho. Agora você vai ter que arrumar massa plástica para passar nela, para ela ficar mais feia, para eles não olharem nela mais. Que trem doido, cara. Que trem maluco. Gente, a vida não é isso, gente. A vida não é esse o propósito dessa. Sabe, quando a gente é humilde, nós aprendemos a aceitar o que vem nos fazer contente e estar contente com o pouco que nós temos. A riqueza de quem é humilde consiste no reino dos céus. Agora, se alguém aí, se algum pastor está me ouvindo que prega a mensagem da prosperidade, fala, pronto, esse cara está desmanchando tudo aí, ó. Esse camarada está pregando que a gente tem que ser pobre. Não é, ô, companheiro, você está equivocado, rapaz. Eu não estou pregando isso aqui, não. Eu estou pregando aqui o seguinte, meu filho. Que nem tudo que a pessoa tem, ela vai ser feliz com aquilo. Mas às vezes, Salomão então era louco. Você sabia que Salomão acho que era doido, pirado da cabeça? Ele escreveu o seguinte, bom é o sono do trabalhador. Em outras palavras, eu sou um cara multimilionário, ele dizia. Eu entendo que ele estava querendo falar assim. Eu sou um cara multimilionário, diz que a prata no reino de Salomão não tinha valor. E ele parava, olhava e falava assim, nossa, olha aquele trabalhador, está indo embora agora, vai deitar, vai tomar um banho, degustar uma comida, deitar e dormir. E vai dormir tranquilo. E eu não estou conseguindo dormir mais. Então por isso ele olhou, o trabalhador, filho. Então nós estamos falando em termos de felicidade. Nós estamos falando em termos de qualidade de vida. Então, quando a gente é humilde e aprende a aceitar com contentamento aquilo que nós já temos,
Isso é maravilhoso. Jesus ele tratou sobre essas questões. Eu estou pegando aqui o que Jesus ensinou, não estou pegando aqui minha teologia. Não, eu estou pegando a teologia de Jesus. A riqueza de quem é humilde considera-se no reino dos céus. Eu tenho reinos do céu. Sabe, depois o Senhor tratou sobre a sensibilidade. Jesus ele tratou no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha, nós estamos numa época... Elias, você alguma vez, por exemplo, sentiu vontade de chorar e escondeu o choro? Já, com certeza. Então, Jesus é contra isso, filho. Por incrível que pareça, Jesus é contra você esconder o seu choro. Jesus está deixando claro que você está vivendo uma fachada de vida falsa. Você está vivendo uma dignidade diante das pessoas. A sua felicidade está sendo pela aparência. Porque uma pessoa vê você chorando, vai falar, esse cara é fraco, esse cara é molenga. Essa é a sociedade doente, hoje ela pensa dessa forma. Mas Jesus disse assim, feliz é a pessoa que chora, ela mostra o que ela é. O que ela está sentindo. Então essa afirmação, ela parece muito contraditória, parece ser tristeza o choro. Ele pode fazer com que eu esteja perdendo a minha felicidade, a minha paz interior. E diante das pessoas eu ainda estou sendo taxado como uma pessoa mole, frouxa, medíocre, fraca. Então uma pessoa feliz, ela pode chorar e se sentir muito bem, e se sentir muito feliz. Lá em João, por exemplo, no capítulo 11, versículo 35, é uma discrepância. Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, de repente ele chega diante do amigo dele, Lázaro, e ele chora. Jesus chorou, é o versículo menor da Bíblia, é o 11:35 de João. Jesus chorou. Puxa vida, mas Jesus chorando? Puxa vida, todo mundo parou e ficou assim. Mas Jesus chorando? Olha, esse homem tem tanto poder, esse homem tem tanta coisa de Deus na vida, esse homem faz tanta coisa boa, esse homem tem tanto poder, ele está chorando, fraco agora, frágil. O choro, meu filho, ele mostra um sentimento e um temperamento sensível. Quantas vezes eu chorei num púlpito e fui ignorado? Quantas vezes eu pregando, fui tocado pela palavra e chorei. Eu estou com vontade de chorar aqui agora. Fique à vontade. Obrigado, Elias. Puxa vida. Chorar é maravilhoso. Chorar é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que as pessoas que choram, elas serão consoladas. Duro, meu filho, é o ódio que está dentro da gente. Você esconde as lágrimas às vezes, porque você pensa em fazer a justiça com as próprias mãos. Você dá esperança no seu ego, no seu eu, na sua soberba. E aí, meu filho, nós não vamos chorar. Nós vamos prevalecer querendo ser pessoas justiceiras, né? O choro, ele mostra um temperamento sensível da vida da gente. Quanto tempo eu estou em eu e Elias? 20 minutos. 20 minutos? Ah, não vou conseguir concluir, não. Né? Então, chorar é muito importante, né? Para desabafar, tirar toda a tristeza que houver dentro do coração da gente, dentro da alma da gente, né? O choro é um escape para não termos angústia. Quando você não consegue chorar, Elias, você tem angústia, filho. Você passa a sofrer de angústia, né? E Jesus disse que nós, para sermos felizes, nós deveríamos chorar. Então a felicidade, ela vem quando somos consolados por Deus. Por isso, não precisamos temer. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, filho, sabe, depois desse processo é importante que o seguinte, entendemos sobre a mansidão. No versículo 5, Jesus tratou o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe, olha, muitas pessoas têm um conceito da minha vida que eu sou brabo. O pastor X é brabo. Que dia que você viu o rosnando? Querendo morder. Não, eu não sou brabo. Eu sou uma pessoa, o seguinte, que quando eu vejo coisas erradas, eu, sinceramente, meu semblante se cerra, minhas sobrancelhas, elas se recolhem, a minha testa, ela fica franzida. Né? Então, é complicado, né? Mas a mansidão é uma virtude que faz com que as pessoas também sejam felizes. Ser manso não significa um comportamento apático. Ser manso não significa uma pessoa boba, medíocre, não. E sim, controlar
controlar os sentimentos, os impulsos na hora do nervosismo. Então isso é muito bom. A pessoa mansa, ela sabe controlar o seu nervosismo. Eu tenho hora que eu me excedo, eu não consigo às vezes. Eu vou ser sincero, não tá meter o pé e virar a mesa de ponta cabeça e o negócio é fritar tudo, né? Eu sou um pastor, sou um ser humano. E aí, você vai achar ruim eu falar isso? Você acha que eu estou exagerando? Eu estou falando do meu sentimento. E daí? E o que você tem a ver com o meu sentimento? É o meu sentimento, eu sou assim. E Jesus me amou desse jeito e disse, eu vou trabalhar com Silas. E um dia eu falei, ele manso. Mansinho de coçar, de catapioi. Ei, catapioi dele, vai ser uma benção. Você está tirando foto de mim aí agora desse jeito? Ele... ai, que coisa boa. Está tirando uma foto de mim aqui justo nessa hora. Bom, Jesus ele disse que nós precisamos aprender com ele sobre a mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que é o fruto do Espírito? Gálatas no capítulo 5, versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio, a temperança, né? Esta é a vida de um cristão feliz. Feliz, 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 feliz. Uma pessoa que se irrita facilmente perde muitas oportunidades que pode vir ao seu tempo. Olha, que eu conheço pessoas assim, viu? Então a gente pode até ficar nervoso sim, mas espera aí, vamos com cuidado, porque senão de repente nós perdemos até oportunidades boas, né? Eu já vi cada coisa doida, meu irmão. Ai, meu filho, eu vou te contar. O negócio não é brincadeira não, meu filho. Bom, a mansidão ela tem condições de fazer eu e você esperar. Negociar e combinar com pessoas difíceis. E a gente sai sempre ganhando e vitorioso, porque a espera ela faz com que a sua vez chegue o momento oportuno. Foi isso que Jesus quis dizer ao declarar que os mansos herdarão a terra. Você tem sido humilde, você tem chorado, você é uma pessoa mansa. Então aprenda a ser humilde, aprenda a chorar se preciso. Seja manso para ser uma pessoa feliz. Segundo ponto interessante de Jesus que ele trata, por exemplo, no versículo 6 e 8, ele fala sobre atitudes. Atitudes essas que traz felicidade. A vida é regida pelas nossas atitudes. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter uma atitude. Eu conheço pessoas que falam assim, eu vou procurar serviço. Aí ele pega, sai, entrega os currículos, vai para casa, deita e vai dormir. Não, isso não é procurar serviço. Aí você está procurando uma boca. E quem está atrás de uma boca é batom. Batom está doidinho para achar uma boca, filho. E depende, se não achar de uma mulher, pinta até do homem. Eu tenho doido, filho. Então, filho, é importante que você tenha atitudes. O que nós fazemos nos orienta desde o dia em que nós nascemos. E o que nós pensamos é que, primeiro, qual foi a sua atitude? Qual foi a primeira atitude sua, Elias, quando você nasceu? Chorar. Chorar. E se você não chorou, meu filho, enfermeiro médico mete um tapa na bunda assim, ó, pá, que o cara abre o pulmão mesmo, filho. Aquele chorão mesmo, filho. Fala, nasceu um lá, filho, tá? Veio no mundo. Então nós já vem nesse mundo chorando. Nós já vem chorando, meu irmão. O negócio aqui é feio, filho. Então, quando o ar entrar pelas vias respiratórias pela primeira vez, causando tamanha dor, porque ela provoca uma dor, né? Então, às vezes, se não chorou, é porque isso está muito ofegante, o pulmão está fechado, porque estava no amibiótico, respirando pela água e sangue. Então, agora precisa receber o oxigênio. Então, devido a esse choro, abrindo essas questões, né, ali das suas glândulas e abrindo também o pulmão, ali, abrindo a evacuação do oxigênio entrar, aí há um processo de respiração, exercitando, então, dali por diante o pulmão. Então, aí você vai ter que chorar, filho. Então tem coisas que as pessoas fazem pra gente, e diz que a gente faz assim, ó. Aí você pode abrir a boca e chorar, meu filho, porque essas palavras é terrível, filho. Então, ao nascer, a primeira atitude que nós temos é de chorar.
E Jesus ele enumerou 3, então, atitudes que nos fazem felizes, por mais contraditórias que pareça. Justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A atitude da justiça na nossa vida é algo que não deve ser feito em tom de arrogância, e sim com uma inspiração em cada momento da vida. Então, quando você for falar para uma pessoa sobre o erro dela, então eu já fiz muito isso. As pessoas, às vezes, elas não aceitam. Você vai falar sobre o erro dela, então não vá com arrogância. Eu já fiz, olha, já lutei, filho, já lutei. E já fui passado, às vezes, como uma pessoa arrogante ao tratar com pessoas. Por quê? Porque eu tratei particularmente 5, 6 vezes com ela, né? E de repente você trata em público. Aí as pessoas falam, nossa, o pastor é exagerado, o pastor vai tratando em público, expondo as pessoas. Não, já foi tratado várias vezes. E a Bíblia, ela te dá 3 instâncias para o tratamento de pessoas. Se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se ele não aceitou o que você tratou com ele, chama mais 2 ou 3 testemunhas e vai e trata com ele. Não aceitou? Aí leva diante do público. Os 3 poderes estão dentro da própria palavra de Deus. Tudo o que nós fizermos deve ter um alvo. E o que é correto e bom para todas as pessoas. Então, nós temos que pensar também no nosso semelhante. Por isso, Jesus tratou sobre a justiça. Por isso, Jesus ele ensinou o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Cumprir o que um justo faz à pessoa é ser feliz. Você cumprir o que uma pessoa justa te ensinou, te cobrou, você tem um ato de felicidade sobre isso. Porque quem é correto com seus afazeres não tem com o que arrepender-se ou envergonhar. Você fez a coisa correta, você fez a coisa certa, por que você está envergonhado? Por isso Jesus disse, se te perseguirem e estão mentindo contra você, porque você está servindo a Jesus, fazendo a coisa certa, deixem, meu filho, manda eles ir morder o trilho da bugiana, da Fepasa lá, ó. Fala para eles dar uma mordida naquele ferro lá, filho. Deixa falar, deixa bater a língua dos dentes, meu irmão. Esquenta a cabeça não, meu filho. Você está fazendo a coisa certa. E vamos em frente, meu filho. Jesus ele prometeu que os misericordiosos eles seriam fartos, principalmente porque tudo que eles fazem vai dar certo. E eles receberão a justa recompensa daquilo que ele semeou. Gálatas no capítulo 6, versículo 7, fica bem claro esse texto. Diz o seguinte, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isso também ele ceifará. Que coisa boa, né? Já tem tempo ainda, Denise? Tem. Quanto? 10 minutos. 10 minutos? Eu tenho 10 minutos, gente. Eu tenho só 10 minutos. Então, meus filhos, Jesus também ele deixa aqui sobre a questão da misericórdia. Como Jesus é maravilhoso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia ela tem a ver muito com o que colocar dentro do meu e do seu processo cardiovascular, músculo, cardia. A palavra misericórdia vem da palavra cardia, músculo cardiovascular. Então, na miséria do próximo, qual é o seu sentimento? Eu não sei se você já meditou na palavra esmola no latim? Significa mola propulsora, para levantar a pessoa. Então, que dia que você deu uma esmola para um camarada para levantar ele? Eu tô sem nenhuma moedinha aqui. Eu tô sem nenhuma moedinha aqui. Uma moedinha levanta o cara? Pelo menos um almoço aí faz o cara levantar. Aí o cara até levanta. Você fala assim, não, quanto que tá um Orbitex hoje? Uns 12, 13 reais. 12, 13 reais. Então o cara pede uma esmolinha, fala, me dá uma esmolinha aí e tal. Você pega e fala assim, eu vou te dar 15 reais que eu vou te dar para você tomar uma coquinha lá no... Embora eu não tomo coquinha, nem cocona, né? Mas eu vou te dar uma esmolinha aqui para você tomar um refrigerante lá e comer uma comidinha. Aí o cara até levanta, se ele for aleijado, é capaz que ele é curado na hora. Fala, opa, peraí, agora eu ganhei uma esmola mesmo, agora dá para levantar, ué. Então, o nosso músculo cardiovascular, porque a Bíblia até quando fala, por exemplo, coração, as pessoas pensam que coração que ele está tratando é simplesmente o músculo cardiovascular. Não, está tratando com a alma também.
Porque a nossa alma, ela vê, ela sente. E aí o músculo cardíaco, ele reage com propulsão maior para que haja uma vazão maior de sangue. Então, ou seja, colocar-se em lugar de alguém. A palavra misericórdia quero e não sacrifício. Quando você faz um sacrifício, você está tomando o sacrifício de alguém. E esse alguém é Jesus. Por isso Jesus, ele decretou que o cristianismo não precisa mais de sacrifício. Jesus, ele passou sede pela via dolorosa. Jesus, ele passou necessidades pela via dolorosa. Jesus, ele passou ele teve falta de apoio na via dolorosa. Jesus, ele carregou uma pesada cruz na via dolorosa. Jesus, ele apanhou. Você não precisa agora pegar aquele chicotinho e começar a bater nas suas costas, aquelas lancetas, cortar sua costa, né? Como muitos fazem. Pegar uma cruz, sair carregando pela rua aí, para todo mundo te ver. Agora eu quero ver você pegar uma cruz, meu irmão, e a turma sair atrás dando chicotada, pancada, enfiar uma coroa de espinha no você. Aí é um sacrifício, meu irmão, porque Jesus passou por isso, filho. Agora você, meu irmão, com essa cruz aí carregando com a rodinha lá atrás, filho, um travesseirinho no ombro, uma garrafinha de água pendurada na cruz, cada lugar que você para ferve de gente para ver o que você precisa, o que você quer, o que está passando, meu irmão. Isso aí não é sacrifício não, filho, isso aí você está querendo é ibope, cara. Aí é complicado, filho, é tremendo isso aí, filho. Eu já vi o camarada com a cruz e fui até conversar com ele. E aí, como é que você tá? Eu tô indo, tô pagando uma penitência aí que eu fiz e tal. Aí você recebeu o milagre? Recebeu. Escuta, e esse milagre não veio lá do Cristo que morreu na cruz? Agora você vai ser crucificado aonde? Ele, não vou. Falei, mas se você está carregando uma cruz, você tem que ser crucificado em algum lugar, ué. Ué, que negócio doido é esse, ué? Então, filho, vamos em frente. Quando vemos pessoas que estão sofrendo verdadeiramente com problemas graves, doenças, por exemplo, nós devemos parar e refletir que nós devemos ser felizes, porque nós não estamos passando por isso. Agora, eu não posso tomar lugar da dor de uma pessoa, mas eu posso auxiliá-la, tentando amenizar aquela dor. Então, hoje mesmo, eu já atendi 3 pessoas, e vou atender a 4ª mais à tarde agora. Então, é muito interessante que nós entendamos que a misericórdia, ela equilibra a justiça, e uma completa a outra. Justiça sem misericórdia se torna rigidez excessiva, se torna tirania. Então nós precisamos parar e refletir. A misericórdia sem justiça, ela pode ser assistencialismo, e não é algo que você está fazendo por amor, por graça. Eu estou fazendo um assistencialismo, eu estou fazendo uma assistência a essa pessoa, sem propósito algum. Jesus nos prometeu que as pessoas que se colocassem no lugar dos outros para ajudar, do mesmo modo também elas vão alcançar a misericórdia do Pai um dia. Quem não tem piedade do seu próximo não consegue ser feliz. Por isso o egoísmo e demais coisas que estão dentro de nós, no nosso egocêntrico fator, isso se torna prejudicial à nossa felicidade. A felicidade é um dom que precisa ser compartilhado com quem sofre. Então eu quero que você, dentro dessa proposta, dessa mensagem, não vai dar para terminar, faltam 5 minutos, eu quero deixar um louvor para você e fazer uma oração. A misericórdia, ela é a própria felicidade por receber igualmente atribuições que vêm do Pai. Seria depois o versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, né, que é a pureza. Mas vai ficar para uma outra hora, e quem sabe nós até voltamos. Se você gostou da mensagem que é a continuidade dela, depois eu posso continuar. Se não, estarei passando para outra também, não tem problema nenhum, tá certo? Mas vamos em frente aí, Jesus vai dar graça para nós. E esta é a palavra de hoje para o seu coração. Pare e reflita no que você está pensando de felicidade, hein? Esse carrão que você comprou aí, daqui uns dias, meu filho, virou uma lata velha, enrugada, meu irmão. E o negócio não tem felicidade, isso por muito tempo. E felicidade não pode durar um ano, mas você pode viver feliz, confiante de que Deus, ele trará felicidade para nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Pai querido, eu te louvo neste momento, ó Pai, com tua graça, com tua misericórdia, porque o Senhor é poderoso e eficaz. Senhor, continue sobre nós, abençoando e ajudando, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Ô grande Pai, abençoa os teus filhos que ouviram essa palavra e que nós possamos alcançar essa graça da felicidade. Senhor, dá a nós uma quarta-feira abençoada, um culto de ensino hoje muito abençoado, Senhor. Sede conosco naquele culto, para a glória do teu nome. Amém, amém.